Algumas notas sobre algumas intervenções aqui na Assembleia e também para acentuar um ou outro aspecto daquilo que nós, o PS, referimos aqui. Quanto aos edifícios, aos prédios devolutos, começaria por dizer ao Pinto Reis, que também falou dessa questão, um prédio devoluto não é necessariamente um prédio em ruína. Não tem nada a ver. Uma coisa é um edifício em ruínas, que já não é edifício, é uma ruína. Outra coisa é um prédio devoluto, que simplesmente não é utilizado. E, do ponto de vista económico, da economia, dos princípios da economia, um edifício devoluto é um mal na sociedade. Deve ser utilizado. Mais a mais, no ambiente que temos, hoje em dia, de falta de habitação, em que é mais penalizador para a comunidade termos edifícios devolutos que não são utilizados. Eu continuo a não perceber porque é que não há vontade política para aplicar a majoração de 30% aos edifícios devolutos. Não há, nunca houve. O PST também nunca teve. O PST também não pode falar muito sobre isto, porque o PST também nunca aplicou esta majoração aos prédios devolutos. E o UNIR, a mesma coisa. Está bem? Tem só 2 anos, talvez ainda nos faça uma surpresa no que resta do mandato, mas neste aspecto da política fiscal, o UNIR e o PSD são a face da mesma moeda. Não há diferença nenhuma entre o PST e o UNIR. E por uma razão muito simples. Na questão da fixação destas taxas, o PSD foi sempre avesso, rejeitou sempre as propostas do PS de reduzir as taxas. No IMI, na participação no IRS, na derrama, etc. O PSD nunca aceitou a redução das taxas. Portanto, vir agora criticar o UNIR por não o fazer, parece que não há muita moral nesse aspecto. O UNIR, para fazer, relativamente ao outro aspecto, reduzir 1/100ª por ano, acho que estou a dizer bem, não sou da matemática e depois vão-me criticar, mas enfim, porquê não reduzir de uma vez? Já que quando se aborda esta questão da política fiscal municipal, falamos sempre que isto é uma minudência, que estamos aqui a falar de euros, ou de poucos euros, de cêntimos, etc. Então, porquê é que o município, porquê é que a Câmara Municipal não reduziu imediatamente no primeiro ano de mandato, para marcar a diferença para o PST, não reduziu logo para 0,30? E porquê? Porque a razão de ordem financeira e de sustentação financeira da autarquia é que tem que reduzir só 1/100ª, 0,32, 0,31, 0,30 durante o mandato. Sinceramente, não compreendo. É evidente que a derrama, é evidente que não são os impostos. Não é por causa da taxa do IMI que as pessoas escolhem viver em Aveiro, em Ilha ou em Vagos. As pessoas escolhem viver em Aveiro porque têm mais rendimentos, ou em Ilha porque estão ali no meio, ou em Vagos porque têm poucos rendimentos. Infelizmente é esta a realidade. É esta a realidade. A razão fundamental para as empresas escolherem o sítio onde vivem é o seu poder de compra da casa, da habitação. Não é, nem sequer fazem contas ao IMI que vão pagar. Quando um casal jovem quer comprar uma casa, é a última coisa em que pensa. É qual é a taxa de IMI que vai suportar. Agora, não deixa de ter alguma relevância que um município dê sinal de ser um município amigo das famílias, das empresas, dando precisamente esses sinais de, chamemos-lhe assim, de redução dos impostos, para ser um município mais friendly, mais amigo, mais simpático para as famílias e para as empresas. E, portanto, pode ter pouco significado, mas algum há de ter. É evidente que nenhuma empresa escolhe constituir a sua sede e instalar-se em Ilhavo por causa da derrama. É verdade. A atratividade não passa por aí. Eu há pouco referi ao setor das startups, das novas tecnologias, etc., e dizia que se calhar não há aqui em Ilhavo. Há em Ilhavo. Há em Ilhavo. Esqueci-me do PCI. O PCI, ora, aí está um excelente exemplo, por acaso foi numa Câmara PSD. Bem, o processo é longo, não é num mandato, não foi num mandato que se fez o PCI. Mas, ora, aí está um excelente exemplo de cativar empresas para o nosso território. O PCI é o melhor exemplo. E eu pergunto o que é que o PF tem feito nessa matéria. O PF, efetivamente, também não se tem visto nada. Não se tem visto nada nesse aspecto da atratividade. Foi aqui referido muito bem, a zona industrial da Mota,
está num estado, vou lá às vezes, não vou muitas, mas vou algumas vezes, aquilo realmente está num estado um pouco, enfim, não quero carregar muito na adjetivação, mas aquilo é um pouco lastimoso, a situação em que se encontra. Portanto, esta questão da atratividade é importante, não é muito pelos impostos, pode ser também, é um sinal, é um convite a virem, mas há muito a fazer na atratividade e o PF não se vê, este executivo, o PF não se vê nada nesse aspecto. A questão do IMI, Margarida, o continente vai pagar IMI. O continente vai pagar IMI. Não sei em que valor é que está aquele edifício, talvez o Sr. Presidente da Câmara já saiba, já deve ter a calculadora para saber qual é o imposto que vai arrecadar. Não, o continente é em Ilhavo, Conselho de Ilhavo, na Gafanha da Nazaré. Portanto, esses edifícios pagam IMI. Olhe, no regulamento, até ao limite que a lei permita, carregar no IMI dessas empresas, desses edifícios. Andamos sempre a falar para reduzir, porque não até em apoio ao comércio local. Não é que eles não vão fechar, eles abriram não vão fechar. Mas por que não carregar na taxa de IMI, se a lei o permitir, e até ao limite legal, dos edifícios das médias grandes superfícies comerciais? Nunca ninguém fala nisso. Depois não nos convidam para as inaugurações, como é evidente. Mas é um caso a pensar. É um caso a pensar. Não afunilarmos sempre para a descida dos impostos, mas exercermos verdadeiramente política fiscal, que é subir quando devemos subir. E aí até seria um pouco um sinal no sentido do apoio ao comércio local, nesse aspecto. Simbólico, é certo. Bem, não sei se seria assim tão simbólico quanto isso, mas simbólico e importante. A política também se faz por este simbolismo. A propósito disso, eu ainda não percebi, talvez isso não seja relevante, qual é verdadeiramente a ideologia do UNIR nestas matérias. Qual é o seu programa? Será que tem um programa? É que, neste momento, até agora, se houver um programa, é PSD. Até agora, é PSD. Não noto nada de diferente nas políticas do UNIR. Não percebo se é à direita, se é ao centro, se é à esquerda, se é... Não sei. Temos mais 2 anos para tentar perceber isso. E sempre com a nossa boa vontade de tentar perceber, efetivamente, que caminho é que levamos. Sr. Presidente da Câmara, a lei dos compromissos tem quantos anos? 10 anos? 11? 9? Mas saldos desta dimensão, saldos de género, eu não vou entrar muito por aí, porque depois o Sr. Presidente diz que eu não percebo nada de contas. E, na verdade, não percebo muito de contas. Mas há mais de 10 anos, ou há 10 anos que temos a lei dos compromissos, mas nunca tivemos saldos desta dimensão. Portanto, há aí qualquer coisa que não bate certo. Mas poderá explicar a seguir, se der um exemplo de saldos desta ordem de grandeza há 10, 9, 8 anos, aqui no nosso município. Eu agradeço, porque julgo que não, mas agradeço. Bem, ainda quanto ao IMI, e para não me alongar, há uma questão que eu gostava de chamar a atenção, que é a revisão, que já tem sido falada, dos coeficientes de localização. E provavelmente vamos ter, nos tempos mais próximos, agora houve esta questão da política nacional, houve a demissão do governo, e isso provavelmente vai arrastar-se, mas já se falava da revisão dos coeficientes de localização. E também por essa via dos coeficientes de localização, poderemos ter um agravamento do IMI, do valor do IMI, daquilo que pagamos de IMI, em função da localização das nossas casas, enfim, dos edifícios industriais, comerciais, de habitação, etc. E também por aí vamos assistir à subida da receita do IMI no nosso município, que é uma realidade irrefutável, que andamos a dizer há anos, que o IMI tem vindo paulatinamente a subir em termos de receita aqui no município de Ilhavo. Aliás, o município de Ilhavo, neste mandato, penso que já tem uma subida em termos de receita de impostos de 4 milhões de euros. Também, corrijam-me se estou errado. O que, muito bem, nada a dizer, apenas para
justificar que há margem de manobra para ter efetivamente uma política fiscal mais amiga dos contribuintes. Bom, e resumidamente era isto que tinha para dizer sobre estes pontos dos impostos. E, naturalmente, como prova digamos, de dar carta branca a este Executivo para trabalhar e para ter as receitas que entende que deve ter para executar as suas políticas, apesar de, repito, nós ainda não termos visto praticamente nada no terreno, nós vamos abster, de modo a que estas taxas possam passar. Ainda, a propósito, ainda mais uma questão da derrama. Seria mais confortável para todos nós se a proposta que veio da Câmara referisse explicitamente, expressamente, que havia uma isenção da derrama para as empresas com volume de negócios até 150 mil euros. Nós extraímos essa conclusão do facto de o ponto 1 dizer que a taxa é aplicada às empresas que têm mais de 150 mil euros de volume de negócios. Seria mais confortável para todos nós e para quem terá depois que aplicar essas taxas. Vou concluir que a proposta referisse explicitamente, expressamente, que há uma isenção para determinada classe de empresas. Bem, assim também passa, a contrário senso, também se percebe, mas seria melhor e que para a próxima, efetivamente, isso seja tido em consideração. Muito obrigado.